A live, a gente falando aqui, parece que é eternamente, né? Coitada da Tássia aqui, tá desesperada por causa do BBB. Mas falando de eterno, esse fim de semana, junto com a Camila, que também tá nos comentários aí, e por indicação dela também, mas é um filme que eu já queria assistir. Eu assisti um lançamento, ele teve já, ele não é recente, mas ele tava no meu radar há algum tempo. E eu quis trazer ele aqui por uma coisa interessante, uma reflexão interessante, que é o Eternidade, que está na Apple, que tem Elizabeth Olsen, Miles Tellers e o Callum Turner, ou vulgo Dua Lipa, que ele é o marido do Dua Lipa. Aqui, ó, a sinopse dele. Após a morte, chega a hora da encruzilhada, onde todos devem decidir como passar a eternidade. Para Joan, isso significa escolher entre seu marido de longa data, Larry, ou seu primeiro amor, Luke, que morreu quando eles eram recém-casados. Ou seja, ela se casou com ele morreu na guerra, ela seguiu a vida e casou com ele. A trama básica do filme é essa, entende? Então, assim, com essa trama estabelecida, o filme te joga num dilema muito relevante e que, começando a conversa, é um filme da A24, entendeu? A A24, ela gosta de apostar numas paradas assim, entende? E aí ela faz isso com uma roupagem bem envolvente e até certo ponto popular, porque você morre e você vai para uma espécie de aeroporto. E nesse aeroporto você tem vários destinos para você passar a sua eternidade. Que é muito semelhante, e é interessante, e é divertido esse conceito, porque é coisa que você vê desde aquele filme Terminal com o Tom Hanks, porque só mostra no aeroporto, até evento que você vai, tipo, desde Comic Con da vida até eventos de anime. Pô, você passa por coisas que você viu em Loki, The Good Place, Black Mirror, Monstros S.A. Toda essa questão que tem uma espécie de pós-realidade, você tem conceitos muito bem executados ali para construir uma ambientação. A ambientação desse filme, ela é muito bem feita, ela é muito simples e ela é muito bem feita. Você entende muito fácil o que você foca e como se demonstra isso, entende? Isso tudo para construir um cenário de um dilema que ela tem de com quem que ela vai passar essa eternidade, entende? E aí eles chegam nesse cenário e no filme começa, eles não tão bonitinhos, jovens, no prime dele, assim como no pôster que eu mostrei agora há pouco. Ele e ela, no caso, e o marido dela, que é o Miles Tellers, no fim da vida ali, que é o Larry, eles estão velhos, entendeu? E aí um morre, logo depois o outro morre. E aí eles vêm para isso, para esse mundo com essas versões, essas skins, porque na teoria são as fases que eles foram mais felizes na vida. E aí eles assumem essa identidade novamente, assim. E aí começa uma reflexão muito da hora, que é uma resposta que eu não tenho agora, e você também não vai ter agora, que é qual que é a fase da vida que você foi mais feliz ou é mais feliz. Talvez você consiga responder no seu range de vida até agora, assim. Mas eu acho que isso compreende, e é um dos dilemas legais do filme, você fazer uma leitura de, pô, essa fase da vida foi a fase que eu mais estava satisfeito comigo mesmo. É profundo isso, né? Qual a fase da sua vida você esteve mais satisfeito consigo mesmo? E o filme parte desse ponto. E partindo desse ponto do satisfeito consigo mesmo, ele ramifica nas questões de cada um. Tanto dela, que tem que tomar a escolha principal, que eu não vou entrar muito nos detalhes, mas vocês devem imaginar o que é, né? Quanto deles também. Porque, assim, a fase que a personagem da Elizabeth Olsen tá ali,
o Prime dela, tanto o Luke quanto o Larry conviveram. Ou seja, o Prime dela foi meio que entre os dois. Entende? E é interessante começar a partir dessa premissa. Porque acaba que o Prime dela, teoricamente, foi numa fase onde ela não estava com nenhum dos dois. E aí, te traz uma outra questão que você sempre vai buscar, né, fazer perguntas e se entender sobre a eternidade a partir de momentos, como dito aqui, da sua melhor forma. E muita gente relaciona a sua melhor forma ao amor e à eternidade, assim. Você passar eternamente a vida com a pessoa que você mais ama. E aí tem uma série de perguntas. Tipo, pô, será que a pessoa que eu mais amo, ela viveu o meu Prime, assim, entendeu? Será que ela viveu o Prime também dela comigo? E será que o que a gente tem hoje vai ser o nosso Prime lá na frente? Entende? Começa uma árvore de perguntas muito doidas aqui. E no caso da Joan, ela é complexo porque ela literalmente viveu dois amores do começo, meio e fim de cada um. E aí abre uma questão, tipo, lógico, tem amores que são melhores que outros, assim, mas a leitura muito, muito, muito pessoal, entende? Só que às vezes não é uma coisa assim. Às vezes é tipo, pô, uma coisa que deu certo uma fase aqui, outra ali. Aí teve a ruptura. E depois deu certo diferente com o outro. Quer deixar claro que, sim, não tem amor melhor e pior. Independente disso. Tipo, que nem o Will Smith lá, né? O Hit Conselheiro Amoroso, assim, né? O filme leva a entender que. E a reflexão do final do filme é essa mesmo. Tipo, o cara ele manja demais, assim, né? Do amor e tal, assim. Ele sabe o que é um amor perfeito pra dar conselho pros outros. Às vezes não é bem assim. Entende? Às vezes não. Exatamente não é bem assim. E a gente tem noção de que, querendo ou não, a gente passou pela vida da pessoa e o momento com a pessoa, se teve um amor verdadeiro, autêntico entre as duas, é um formato de amor. Não quer dizer que esse aqui foi melhor que esse, tal assim. Indubitavelmente. Porque tem sempre aquela reflexão, né? Todo assunto tem 3 versões. A versão da pessoa 1, a versão da pessoa 2 e a verdade. E a verdade dificilmente será vista pela pessoa 1 e pela pessoa 2, porque essas duas pessoas estão vivendo o rolê e elas não têm visão de fora. Entende? E isso é muito legal. A gente tem aqui personagens que fazem a visão de fora. Mas eles fazem visão de fora, só que, e é outro ponto muito legal desse filme, sem interferir diretamente. Elas têm que deixar as pessoas se decidirem por esse caminho, entendeu? Mas eu acho que parte de você determinar o que seria o bom pro outro, sendo que você não tem uma visão de fora do outro, é você entender o que seria o sentimento de felicidade, acima de qualquer coisa para essa pessoa, entende? Como que essa pessoa ficaria feliz? Qual contexto ela ficaria feliz? E ter essa leitura passa também pela aceitação, entendeu? Às vezes você aceitar que a pessoa ela é feliz no Prime sem você. Ou você vai entender que se não fosse você, ela não atingiria o Prime dela. Então, é sempre legal você ter essa visão. Principalmente, falando do meu caso, assim, porque, como eu falei, visões de uma história. Por mais que eu tenha visões que têm uma certa solidariedade com a personagem da Joan, que tá no meio desse rolê todo, tem coisas que ela vive que eu nunca vou viver e nunca vou sentir, nunca vou entender. Porque eu sou homem. E eu me identifico com o homem. E o ego do homem é uma bosta. Entende? O ego do homem acha que ele é sempre o melhor possível, ele acha que é sempre injustiçado, e até nesse tipo de comportamento infantil e imbecil nosso,
que é uma reflexão que o filme traz, os dois homens do filme acabam se entendendo. Então, cara, é um filme que tipo, coloca muitas questões. E são todas questões ligadas ao caminho para a eternidade. E que é uma coisa que é muito pessoal, vai muito de questões que o seu coração fica em paz a partir de estudos que você faz, de vivências que você tem, de religiões que você frequenta, ou religião que você frequenta e você se sente em paz com ela. Mas indubitavelmente, talvez uma das respostas sobre a eternidade, não só o filme, mas que a gente tem e que o filme, nesse ponto, consegue colocar bem, né? Mais uma obra falando sobre a eternidade em Hollywood, é que aceitar o real e não se apegar ao hipotético, entende? Porque às vezes a gente acha que algo é o melhor pra gente, mas não quer dizer que é o melhor porque todo o entorno diz ser o melhor. A vivência daquilo pode não ser algo saudável. Mesmo que todo o entorno fale que seja, mas não tá sentindo. Quem fala que não tá sentindo na pele o que tá acontecendo. Esse é o ponto, entende? Às vezes você constrói um castelo de cartas maravilhoso, espera uma vida inteira por algo que vai acontecer e na hora que acontece, não é do jeito que você idealizou. Que é muito aquela questão de você, da vida é o enquanto nossos objetivos não acontecem. E em certo ponto esse filme atinge isso. Talvez a única crítica que eu faço assim é que ele tentou ser literal demais o filme. E talvez faltou um pouquinho mais de filosofia. Muita coisa que eu tô dizendo aqui é coisa que eu vi e achei interessante e construí argumentos em cima. Entende? E talvez faltasse algum tipo de direcionamento, alguns pontos mais filosóficos, como, por exemplo, The Good Place tem, que eu citei anteriormente, entende? Mas, independente, é um filme que vale você assistir, é um filme que vai valer as reflexões que você vai ter nele. Tem atuações, não tem nada de prime de atuação, mas é um filme que é legal você se divertir. E é o filme que eu indico pra vocês, além do próximo que eu vou indicar, que até fala um pouquinho dessa questão da magnitude, mas aqui fala de coração, sabe? E esse é o grande ponto da gente tentar entender o nosso caminho para a eternidade, é aceitar o caminho do nosso coração, sabe?